paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Neste vídeo quero falar sobre apresse a vinda do Senhor Jesus. Eu vou estar usando alguns textos, dois textos, para estar lendo e falando sobre esse assunto. Um está em Efésios capítulo 5, versículos 25 até o 27, e o outro nós vamos ver 2 Pedro capítulo 3, versículos 11 ao 13. Então veremos Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27. Diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, aqui fala-se sobre o Senhor Jesus, que lavou a sua igreja com a palavra, sendo ele mesmo a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ele mesmo é a palavra. Ele mesmo veio a este mundo em obediência ao Pai e obedeceu ao Pai em tudo. E principalmente usou as palavras para exercer o seu ministério, tanto em relação ao ensino, quanto em relação a curas, a expulsão de demônios, enfim. Todo o seu ministério estava firmado na palavra. E quem é este Cristo? Agora você pode dizer, a palavra de Deus é a Bíblia, é o Novo Testamento, mas a base desta palavra é crer que Cristo é o Filho de Deus. Cristo ungido, separado pelo Pai, enviado a este mundo como homem, se tornou, esvaziou-se de si mesmo, se tornou homem, humilhou-se a si mesmo, se tornando servo, escravo, sendo obediente ao Pai em tudo até a morte e morte de cruz. Então, o Senhor Jesus é esta palavra, esta autoridade de Jesus, porque ele, depois de ter feito toda a vontade do Pai, ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E ele se tornou batizador com o Espírito Santo. E ele, então, batiza-nos com o Espírito Santo e nos batiza também no seu corpo, que é a igreja. Pois bem, então, nós vemos que Jesus é a palavra, a rocha que está aqui embaixo. Mas nós vemos também os 5 ministérios, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Todos esses 5 ministérios estão firmados na palavra, que é o Senhor Jesus. E eles também exercem esses ministérios usando a palavra revelada que veio do coração do Pai. Esses 5 ministérios são ministérios dados por Cristo para edificar a igreja e preparar a igreja como noiva para encontrar com seu noivo, que é o Senhor Jesus. Preparar a igreja e a noiva, fazendo-a com que ela se torne santa, pura e imaculada. Então, esta é a função dos 5 ministérios. Por isso que nós estamos nos últimos dias
E nesses últimos dias precisamos estar nos expondo para, e não somente nos expondo para exercer um desses 5 ministérios, se este for o caso, nem todos têm esses 5 ministérios, ou para estarmos aceitando e abrindo as portas da igreja para que esses 5 ministérios estejam funcionando na sua plenitude. E quando isso acontecer, nós vamos então estar preparando a igreja para encontrar com o noivo que é o Senhor Jesus. Pois bem, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 11, diz assim: visto que todas estas coisas hão de ser desfeitas, assim desfeitas. Todas essas coisas que estão aqui nesse mundo um dia vão ser desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Eu gostei demais dessa passagem, dessa expressão, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, ou dia do casamento entre Cristo e a igreja. Aquele dia daquele casamento inesquecível e esperado por milhares e milhares de pessoas que fazem parte da igreja, essa igreja gloriosa. Pois bem, então, quando Jesus virá? Não sabemos. Mas aqui, baseado nessa passagem, nós podemos apressar a vinda do Senhor Jesus. Como nós apressamos a vinda do Senhor Jesus? Nós apressamos a vinda do Senhor Jesus colocando em prática os nossos dons e os nossos talentos. Se você tem um dos 5 ministérios que nós falamos, você deve estar colocando em prática na sua plenitude, para que, através desse ministério, a igreja venha estar se preparando para estar se casando com o noivo que é o Senhor Jesus. Nós vamos estar nos apressando a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus só vem quando a noiva estiver preparada. O noivo já está preparado. O noivo já está preparado. Ele só está aguardando que a noiva venha, esteja preparada. E nós, com nossos dons, nossos talentos, nós podemos, então, preparar esta noiva para encontrar com o Senhor Jesus, apressar esta vinda do Senhor Jesus. E, então, através da lavagem pela palavra de Deus. Nós podemos estar colocando em prática nossos dons, nossos talentos, e, ao mesmo tempo, inspirando todos os membros do corpo de Cristo, todos aqueles que fazem parte da noiva de Cristo, a também colocar em prática os seus dons e os seus talentos, a serem úteis. O que são dons? Dons são ferramentas que nós usamos para atender às necessidades da igreja e fazer com que com que as pessoas venham a ser atendidas às suas necessidades e venham crescer espiritualmente. E a igreja, como noiva, deve crescer em todas as áreas e se tornar adulta, amadurecida para se casar. Só uma pessoa amadurecida que se casa com o Senhor Jesus. Então, nós, no nosso livro, Os Dons Ministeriais,
eu sou o professor Paulo Kisse, o autor professor Paulo Kisse, fala sobre os 5 dons ministeriais. Não são títulos, são dons ministeriais. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Todos esses 5 ministérios estão firmados em Cristo, que é a palavra que se encarnou e habitou entre nós. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre são esses 5 dons ministeriais firmados na rocha, na revelação de que Cristo é o Filho de Deus. Então, só através desses 5 ministérios manifestos na sua plenitude na igreja é que a igreja vai estar sendo preparada, vai estar sendo lavada pela palavra de Deus e preparada para se tornar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, pura e irrepreensível, a igreja gloriosa. Amém? Então, eu peço que vocês adquiram este livro para você ter um entendimento maior de tudo aquilo que está escrito. Foi muito trabalhoso. Várias pessoas muito conhecedoras das Sagradas Escrituras nos ajudaram a estar escrevendo este livro. E também assista os vídeos relacionados com este livro, o e-book, Os Dons Ministeriais. E no final do livro também tem um teste para você descobrir quais são ou qual é o seu dom ministerial, para que você venha estar desenvolvendo esse dom ministerial. Pode ser que você não tenha nenhum desses dons ministeriais, mas é necessário que você entenda e saiba discernir esses dons ministeriais, as pessoas que têm esses dons, para quando elas chegarem à sua igreja, você possa abrir as portas, possa entender, decidir, definir qual o seu dom, abrir as portas para que eles possam desenvolver os seus dons na igreja e eles serem uma bênção através da sua vida. Então faça isso. Adquira esse livro, assista os vídeos e certamente a minha intenção é que você seja um instrumento de Deus para desenvolver os seus dons, seus talentos e assim se preparar cada vez melhor, se santificar cada vez mais com a palavra de Deus e santificar outros com a palavra de Deus, purificando assim com a lavagem da palavra de Deus e também fazendo com que essa igreja se torne santa, pura, imaculada, sem mancha nem ruga. E assim, nesse sentido, você vai estar apressando a volta do Senhor Jesus a este mundo. Você gostaria que isso acontecesse? Você ama a volta do Senhor Jesus? Então faça isto. Faça isto e eu tenho certeza que este é o melhor caminho que você possa estar trilhando nestes últimos dias. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. E não se esqueça, entre no site de Clube de Autores e adquira este livro, Os Dons Ministeriais do professor Paulo Kisse. E seja uma bênção onde o Senhor Jesus te colocou. Deus abençoe.